livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o versículo número 7. Você provavelmente já está vendo aí na tela o texto e o tema proposto para a noite de hoje: saia debaixo da árvore. E com esse tema e com o texto de 1 Reis 19, eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre as frustrações da vida de um ser humano, de um homem, mulher, discípulo, seguidor de Cristo, ou não seguidor de Jesus, porque frustrações todos nós as temos, sendo discípulos de Jesus ou não sendo discípulo do nosso mestre. Diz assim o texto da palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, a espada. E por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias, dizendo-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles, ou com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre as brasas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecendo-se com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Meus irmãos, saia debaixo da árvore. Nós vemos aqui um homem de Deus. Elias era homem de Deus, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Ele era profeta, ele era consagrado, ele era dedicado ao Senhor, ele operava sinais, prodígios, grandes feitos, ele cuidava do zelo moral, do zelo espiritual da nação, do povo de Israel. Então nós podemos afirmar que Elias era, com toda a convicção, um homem de Deus. Porém, o ser homem de Deus não tirou dele características humanas. Tiago 5,17 vai nos dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou um homem sujeito às mesmas preocupações. Tiago diz que Elias era um homem como eu e você, de carne e osso. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo homem de Deus, Elias tinha dilemas, Elias passava por frustrações, Elias era sujeito às mesmas decepções do que nós somos. E por isso, meus irmãos, apesar de ser um homem de Deus, Elias era humano. Ou apesar dele ser humano, mesmo sendo humano, ele era um homem de Deus. Nós não podemos entender, queridos, ou pensar de que por você ser um homem, uma mulher de Deus, consagrado, que jejua, que ora, que vem para a igreja, que dá um bom testemunho, que você não vai ter frustração, que você não vai ter problema, que as coisas não vão em algum momento ficar difícil para você, que você vai estar isento de uma crise financeira, você vai estar isento de uma doença, você vai estar isento de uma preocupação, de um filho, de um parente, de um familiar, enfim. O fato de sermos homens de Deus não tira, irmãos, de nós as frustrações, os dilemas, as lutas que todo ser humano vive.
E diante da experiência de Elias, nós podemos então abordar essas frustrações, decepções e desventuras que o homem, que a mulher, ela vive na sua vida. E nós estamos chegando ao final de mais um ano. E quantas pessoas não chegam ao final de ano frustrados, deprimidos, cansados? Muitas pessoas chegam no final de um ano somente um bagaço, cor e osso, porque talvez durante todo o ano muitas coisas deram erradas, alvos não foram alcançados, promessas não foram cumpridas, objetivos não foram concretizados, vitórias não vieram. E aí essas pessoas se frustram, elas ficam magoadas, elas ficam decepcionadas, elas ficam depressivas, assim como Elias, que sentou-se debaixo de uma árvore, e ele pediu para si a morte, porque ele estava vivendo uma situação muito difícil. Um homem esgotado, um homem ameaçado, um homem cansado, que pensava que o seu ministério tinha chegado ao fim. Um homem totalmente frustrado, querendo agora uma solução para aquela sua realidade de vida. E qual a solução Elias pensa ser a melhor para aquele momento? A morte. Ele entende que naquela situação, naquela conjuntura, a única solução seria ele morrer. Mas aí eu pergunto para você, meu irmão, essa é a única solução quando nós chegamos no ápice de frustração, decepção e angústias? A morte vai trazer solução para os nossos problemas? Não. Por isso nós temos que aprender com Elias essas lições. E quantos Elias há no nosso meio? Aqui no nosso meio só um, né? Mas quantos Elias, figurativamente falando, existe dentro das nossas igrejas? Quantos Elias existem nos nossos contextos? Alguém me corrige dizendo que tem 2 Elias aqui no nosso meio, né? E de fato são 2. Mas, figurativamente, quantos Elias nós convivemos diariamente no seu trabalho? Quantos Elias trabalham com você? Na sua escola, quantos Elias estão lá? Na sua casa, na sua família, quantos Elias nós conhecemos? Cansados, frustrados, decepcionados, pensando que não há mais saída, achando que tudo está perdido e não vendo uma luz na fim do túnel da sua existência. Quantos Elias nós cruzamos todos os dias dentro das nossas realidades? Mas o texto, irmãos, nos leva a entender que por mais que tudo esteja ruim, por mais que as coisas estejam difíceis, o fim só acontece quando Deus quer. O fim de uma jornada, o fim de uma vida, o fim de um ministério, o fim de um sonho, o fim de uma promessa só acontece quando Deus decidir que chegou ao fim. Nós não temos o direito de dizer: Deus, chegou o meu fim. Nós não temos, irmãos, prerrogativas para dizer que agora não há mais solução e que não há mais jeito. Isso é uma prerrogativa de Deus. Deus quem escolhe o tempo, a hora do fim. Enquanto Deus não diz, acabou, enquanto Deus não fala, encerrou, enquanto Deus, como supremo juiz, não soar o apito, levantar a mão e apontar para o centro da nossa história de vida, o fim não chegou. Na linguagem futebolística, se diz que o jogo só termina quando acaba. E na nossa história, irmãos, de vida, o fim só chega quando Deus determinar. E Elias não estava no fim da sua história, da sua vida, do seu ministério. Deus ainda tinha muitas coisas para ele. O que nos leva para debaixo da árvore? Meu irmão, o que te leva a estar debaixo da árvore? E com essa expressão, debaixo da árvore, eu quero traduzir aquele buraco fundo, o poço, a depressão, a frustração, a falta de fé, o desacreditar, o jogar tudo para cima, o não querer mais nada. O debaixo da árvore é o momento crítico da história do ser humano. O debaixo da árvore, eu quero traduzir, irmãos, quando nós chegamos a uma conclusão humanamente e erroneamente de que não há mais o que fazer. O que te leva, o que me leva, o que nos conduz, figurativamente falando, para debaixo da árvore? O Elias me apresenta 5 coisas que nos levam para debaixo da árvore.
Primeira delas, o medo, versículo 3. A Bíblia diz que diante da ameaça de Jezabel, mediante a promessa de morte, o versículo 3 diz: Elias teve medo. Então a primeira coisa que me leva para debaixo da árvore, o primeiro detalhe que nos leva a uma posição, irmãos, de frustração, de que achar que tudo acabou, é o medo. O medo é aquilo que corrompe muitas vezes a nossa fé, a nossa confiança e tudo aquilo que nós temos diante do Senhor. Elias teve medo da morte, e não é só porque Jezabel era uma mulher muito má, ela era a rainha, esposa do rei. E se Jezabel dissesse: olha, eu quero que aquele homem morra, fosse qualquer homem, ele morreria, porque ela era a mulher do rei, ela era a rainha, e o rei faria tudo aquilo que ela quisesse. Então quando Jezabel diz: olha, Elias, se amanhã você não estiver morto, os deuses me castigam, mas isso era muito sério, isso era muito ameaçador. Então Elias se vê acuado, coagido, temendo, com medo, e ele então foge para salvar a sua vida. E essa fuga, esse medo, é o primeiro passo para ele ir parar debaixo da árvore e querendo para si a morte. Diante dessa ameaça de risco de vida, ele não tem outra alternativa a não ser fugir. O medo apavorou o profeta, o medo desestabilizou o profeta, o medo se tornou o grande inimigo de Elias. E aí eu não preciso perguntar para você, meu irmão, quais são os seus medos? Quais são os seus temores? O que é que amedronta o seu coração? O que é que tira a sua paz? O que é que tira a sua tranquilidade? Irmãos, não é medo de barata, não é medo de perereca, não é medo dessas coisinhas. Isso são fobias humanas que a gente tem, que a gente trata. Mas eu estou falando de coisas mais sérias, medos mais profundos, algo que vai te impedir de continuar sonhando e acreditando. Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Porque são esses medos, esses temores que vão te levar para você estar debaixo de uma árvore. Medo de tomar uma decisão, medo de dar um passo, medo de fazer alguma coisa, medo de morrer, medo de ir para o inferno, eu não sei. Mas o medo é o primeiro passo que levou Elias para debaixo da árvore. O segundo, o esgotamento. Capítulo 18, do 16 até o 39. Nós vamos ver um homem, irmãos, esgotado fisicamente, emocionalmente. Aquela demanda com os profetas de Baal, que está descrito no capítulo 18, o capítulo anterior, foi uma situação que tirou de Elias toda e qualquer energia, toda e qualquer força. O povo havia se afastado de Deus, o povo havia começado a adorar outros deuses, e Elias agora então, como profeta, ele chama o povo para uma prova de fé e uma prova dos 7, nós podemos assim dizer. Ele convoca o rei, ele convoca os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e convoca toda a nação de Israel e diz: olha, agora nós vamos ver quem é o Deus desse negócio, agora nós vamos ver quem manda aqui nessa bagaça. Chamou os profetas de Baal, deu para eles um novilho, um animal, diz: ó, pega esse animal, corta, prepara o holocausto, coloca sobre o altar e orem. Que eu vou fazer o mesmo, vou pegar um animal, vou cortar, vou colocar sobre o altar e vou orar. E a proposta de Elias era a seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo topou a proposta. Os profetas de Baal, de Azerá, toparam a proposta. Então eles fizeram assim. E os profetas de Baal fazem então o seu holocausto, ou o seu sacrifício, preparam lá a sua oferta e começam a orar. A manhã toda orando e nada de Baal responder. Chega meio-dia e nada de Baal responder. Começa a tarde e nada de Baal responder. E aí lá depois da meia-tarde, Elias então pega umas pedras, forma lá um altar, pega as coisas, corta o animal, coloca sobre o altar, faz uma valeta em volta, manda encher de água. E Elias fala assim: agora eu vou orar. E ele orou. E Deus mandou fogo do céu. O fogo consumiu o holocausto, o altar, lambeu as pedras, até a água que estava na valeta, o fogo consumiu. Então o povo vê aquela situação e no verso 39 diz assim: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus.
Diante disso, irmãos, Elias manda então pegar os profetas de Baal, 450 homens. E esses homens agora são levados para a beira de um rio. E lá Elias vai e mata os 450 homens. Será que isso tirou a força dele? Será que isso deixou ele cansado? Mas não acabou ainda. Quando isso acontece, depois que isso acaba, lá no versículo número 40, Elias agora vai orar, e ele vê lá a pequena nuvem do tamanho do mão de um homem, e a chuva, e agora Acabe vai descendo o monte na sua carruagem, e ele vai correndo a pé e chega primeiro do que o rei. Será que isso cansa? Será que isso fatiga um homem? Então, se você olhar, meu irmão, todo esse contexto, você vai ver um homem completamente esgotado, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E esse esgotamento se tornou o segundo passo, então, para que Elias estivesse debaixo daquela árvore e pedisse para si a morte. Quantos de nós chegamos no final do ano, na mesma situação do que Elias, só a capa da gaita? Quando nós chegamos no final do ano, meus irmãos, cansados, trabalho, faculdade, família, marido, filho e tudo mais. E nós vamos levando, nós vamos suportando, vamos caminhando durante todo o ano. Mas nós chegamos no final do ano, às vezes, não só o bagaço, só a capa da gaita, como se fala no ditado popular. Nós chegamos extremamente cansados e isso leva muitas pessoas à frustração, à decepção, à depressão. E muitas pessoas ficam doentes por conta disso. Então, o segundo passo, o esgotamento. Terceiro, que é justamente a frustração. O versículo 39 que nós lemos, o povo, ele dá uma demonstração de fé. Quando eles veem Deus respondendo com o fogo, eles ficam admirados com aquilo e eles falam: o Senhor é Deus, Jeová é Deus, o Senhor é o Senhor poderoso. Mas, irmãos, isso não mudou muito a vida daquelas pessoas. Aquela experiência, vendo aquele grande feito de Deus, aquela manifestação sobrenatural do Senhor, não conduziu aquela nação aos pés do Senhor, como Elias esperava que acontecesse. Toda aquela demonstração gloriosa de Deus não converteu o coração daqueles homens. E Elias então agora se vê como um líder que teve uma grande vitória, mas se tornou um homem frustrado. Por quê? As pessoas não responderam da forma com que ele esperava que as pessoas respondessem. E o que é isso, meus irmãos? Isso é frustração. Aquela experiência não trouxe o povo à presença de Deus, e para Elias, como um profeta, aquilo foi uma grande frustração. É como quando você coloca uma expectativa em uma outra pessoa e essa pessoa não corresponde à sua expectativa. É quando você espera que alguém vai fazer alguma coisa e essa pessoa não faz aquilo que você esperava. Isso te frustra, isso te torna deprimido, isso tira de você a esperança, a confiança. Então Elias estava com medo, fisicamente esgotado, e agora ele se vê frustrado. Ele se vê completamente desnorteado. Mas como que esse povo continua distante de Deus, mesmo diante desse grande feito? No capítulo 19, versículo 10, Elias fala assim: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Então, meus irmãos, toda aquela demonstração de poder, de glória, não converteu o coração do homem. E isso, meus irmãos, é motivo mais do que suficiente para trazer frustração. Quantas frustrações você teve esse ano? Quantas decepções você teve? Agora vai mudar, agora ele vai dar um jeito, agora ele vai se alinhar, agora eu botei fé, e aí fica tudo do mesmo jeito ou até pior daquilo que você esperava. Então, de frustração, e isso vai somando a tudo aquilo que nós já vivemos,
de experiências negativas. E tudo isso vai trazendo mais peso sobre nós. Quarto, isolamento. O texto diz, lá no versículo 3, Elias fugiu para o deserto e em Berseba de Judá ele deixou ali o seu servo. Até então, meus irmãos, até aqui Elias tinha alguém caminhando junto com ele. Era o seu servo, o seu moço, o seu auxiliar, o seu ajudante. No nosso linguajar popular, o orelha seca de Elias, aquele que estava do ladinho para ajudar e fazer tudo o que Elias precisava. Era um moço, um servo, um ajudante, um auxiliar. Até então, caminhou junto com Elias. Mas agora, na metade dessa jornada, lá em Berseba, ele deixa o moço, e Elias agora vai caminhando só. Isso significa o que, meus irmãos? Isolamento. Isolamento é o quarto passo que nos leva para debaixo da árvore. Enquanto ele tinha o homem, o auxiliar, o servo, ele poderia alguém estar do seu lado, dividir o peso, os medos, as frustrações. Enquanto ele contava com o ajudante, ele não estava sozinho naquela jornada. Mas a partir do momento que ele deixa o servo lá em Berseba, ele passa agora a andar sozinho. E quando nós nos isolamos, meus irmãos, seja na comunhão da igreja, quando nós nos isolamos de um contexto, quando nós nos isolamos das pessoas, quando nós ficamos sozinhos dentro dos nossos casulos, no nosso quadrado, isso é prejudicial para nós. Nós precisamos de alguém do nosso lado para caminhar conosco. Nós precisamos de alguém ao nosso lado para dividir os pesos, as cargas, os fardos. Nós não podemos achar que podemos caminhar sozinhos, seja espiritualmente, seja familiar, socialmente. O isolamento em nada vai trazer benefício nas nossas vidas. Então, o quarto passo para que Elias estivesse debaixo da árvore chama-se isolamento. Meu irmão, não se isole. Não se isole. Venha para o meio da muvuca, venha para o meio do povo, esteja junto. Compartilhe, compactue, abrace, caminhe junto. Se você se isolar, isso vai ser mais um fator negativo na sua história. Então esteja junto, amém? E o último passo para levar para debaixo da árvore, o deserto. Lá no capítulo 4, a Bíblia diz que ele entrou no deserto e caminhou um dia. No versículo 4 nós vemos o deserto. E deserto aqui, meus irmãos, é a junção de tudo que Elias já havia experimentado: medo, esgotamento, frustração, isolamento. O texto nos leva a entender que a árvore que Elias estava debaixo estava no meio do deserto. Um deserto que se tornou a sua própria vida. Um deserto que culminou em tudo aquilo que ele estava vivendo até então. Toda aquela carga, toda aquela situação tornou a vida de Elias um grande deserto. E deserto nós temos algumas simbologias: medo, perigo, risco, morte. Então o deserto simboliza, irmãos, uma junção de muitas coisas negativas, prejudiciais, ameaçadoras nas nossas vidas. Durante o dia o deserto é muito quente, mais quente do que Foz do Iguaçu. Durante a noite é muito frio. Animais, coisas perigosas, a escuridão, medo. Então, 5 passos levam Elias para debaixo da árvore: medo, esgotamento, frustração, isolamento e abandono, o deserto. Agora, meus irmãos, o que nos espera debaixo da árvore? O que nos aguarda debaixo da árvore? O que está reservado para quem decide ou talvez se vê debaixo da árvore? Uma coisa eu posso dizer: não é coisa boa. Debaixo da árvore não há coisa boa para a minha vida, para a sua vida. O que nos conduz para lá? Nós vimos aqui os 5 passos. O que nos espera? Versículo 4, versículo 5. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para si a morte. Já tive bastante, tira de mim a vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O que me espera? O que espera você debaixo da árvore? Primeira coisa, autocomiseração.
Pastor, que palavra é essa? Um xingamento? Não. O que é autocomiseração? Autocomiseração, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de sentir pena de si próprio. Autocomiseração é quando você olha para você diante do espelho e fala, esse cara não vale nada. Quando você se olha no espelho assim, mas não tem valor nenhum, não serve para nada. Eu não sirvo para ninguém, eu não tenho valor nenhum, ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sei porque que Deus me fez, eu não merecia estar aqui. Isso é autocomiseração. É quando você olha para você e sente pena de você mesmo. Pobrezinho de mim, coitadinho de mim, sozinho, desamparado, abandonado, sem ninguém comigo. Isso é autocomiseração. E é isso, irmãos, a primeira coisa que buscaram debaixo da árvore. E foi isso que Elias disse lá no versículo 4 que nós lemos: eu não sou melhor que os meus antepassados. Deus, eu não valho nada. Deus, eu não tenho valor nenhum. Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não tenho utilidade nenhuma. Então é melhor que eu morra. Se eu não valho para nada, é melhor que eu morra. Melhor que eu suma daqui de onde eu estou. Na cabeça de Elias, ele não valia nada. Na situação dele, vivemos as dores dele, as mesmas coisas que ele. Mas a resposta de Deus para Elias, no versículo 18, é assim: Elias, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o único cara. Mais 7.000 pessoas não dobraram os joelhos para lá. Mais 7.000 estão fiéis a Deus. Então não se sinta menor do que as outras pessoas. Meu irmão, quando você olhar para você e só vê defeito, só vê coisa errada, só vê coisa negativa, não vê nenhum valor, não vê nada de bom em você, cuidado. Você já pode estar debaixo da árvore e nem está percebendo. Quando você olha para você e não vê nenhuma qualificação, nada de bom, cuidado. Você já pode estar debaixo da árvore. Segunda coisa que nos aguarda debaixo da árvore. Versículo 4, o desejo da morte. O que Elias pediu para ele? A morte. Versículo 4 diz: ele orou pedindo a morte. Então, quando nós estamos debaixo da árvore, o que nos espera lá é o desejo de morte. Ele senta-se, ele ora, uma oração tola, uma oração ignorante de Elias: Deus, em nome de Jesus, me mata. Não, isso é uma oração tola. Mas naquela situação, ele estava muito perdido em si. Tira a minha vida, diante da solidão, da ameaça de Jezabel. Ele se convence de que a única solução era a morte. Irmãos, irmãs, queridos, quantas pessoas acham que a solução é a morte? Quantas pessoas entendem que a situação em que ela está vivendo, a única solução é a morte? Então isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Pessoas que se encontram numa situação de vida onde não vê saída, a não ser querer morrer. Meu irmão, tem muita gente pensando assim. Significa o quê? Ela já está debaixo da árvore, porque ela quer para si a morte como a única solução. E ele achou que naquela circunstância não havia outra forma de mudar a sua história a não ser morrendo. Quantas vezes você já pediu para morrer? Ô pastor, o que é isso? Eu sou crente. Mas seja sincero com você mesmo. Quantas pessoas você já conhece? Ou quantas vezes você já talvez pensou seriamente em morrer? Talvez você já tenha pensado isso. Talvez essa ideia já tenha passado sobre a sua cabeça, na sua mente. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da árvore, nas frustrações, nas decepções, nas angústias, meus irmãos, esse é um sentimento que vem ao coração das pessoas. Terceira coisa que me espera debaixo da árvore: abatimento. Versículo número 5. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Primeiro ele se senta debaixo da árvore. Depois de sentar e orar, ele então deita
e aí ele pega no sono. E esse deitar-se eu chamo de abatimento, jogar a toalha, dizer: Deus, agora já foi, Deus, não tem mais solução, Deus, não tem saída. Esse abatimento e entrega diante da dificuldade, em muitas vezes, torna-se trágico. E quantas pessoas que deitam e de fato morrem, querem para si a morte, vai lá, toma um comprimido, vai lá e toma uma substância e acorda morto no outro dia. Então Elias estava tão, irmãos, frustrado, e agora ele se vê completamente abatido. Ele estava num deserto, sujeito a riscos. Logo ele deveria estar alerta, vigiando, vigilante, atento. Mas ele joga a toalha e diz: Deus, não tem jeito, não tem mais solução. Eu orei pedindo a morte, o Senhor não me matou, então eu vou morrer no domingo. Não quero fazer mais nada, já era. E ele então adormece. Com toda aquela situação, naturalmente, fisicamente, humanamente, ele dormiria. Mas, irmãos, aqui a ideia que eu quero abordar é justamente o abatimento completo. E a última coisa que me espera debaixo da árvore, porque afinal de contas a gente precisa sair debaixo da árvore, é a inatividade. O texto diz que ele dormiu, o que era natural naquela conjuntura, cansado, esgotado, sozinho, sem esperança, ele apagou. O sono venceu. Nem o despertador conseguiu levantar Elias. Quantas vezes, meu irmão, você chega tão cansado que você pensa assim: eu só vou dar uma cochiladinha. E essa cochiladinha dura a noite toda, o dia todo. Isso é o que? Inatividade. O sono venceu ele. Nesse contexto, o sono simboliza a inatividade, a declaração de que não iria fazer mais nada para mudar aquela situação. Meu irmão, quando nós estamos dormindo, nós não fazemos nada, nós não produzimos nada, nós não agimos, nós não reagimos, nós estamos completamente inativos. E debaixo da árvore nos espera a inatividade, a falta de rendimento, a falta de produção, a falta de crescimento, de mudança. Quantas pessoas passaram o ano todo debaixo da árvore sem produzir nada, sem nenhum progresso, sem nenhum crescimento? Continuam do mesmo jeito que começaram esse ano, ou continuam do mesmo jeito que já estão vivendo há 2, 3, 5, 10 anos. Por quê, irmãos? Porque está numa situação de abatimento, de inatividade, que não muda a sua história de vida. Então essas 4 coisas nos aguardam debaixo da árvore. E a pergunta agora, meus irmãos, é: você quer ficar debaixo da árvore? Você quer estar lá? Se a sua resposta é não, pastor, eu não quero ficar debaixo da árvore, nós temos então 3 passos para sair debaixo da árvore. E quais são esses 3 passos para sairmos debaixo da árvore? O primeiro deles, capítulo 5, ser tocados por Deus. A Bíblia diz: de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Quando alguém está, meu irmão, debaixo da árvore, quando alguém está lá frustrado, abandonado, sem esperança, sem perspectiva, sem nenhuma viabilidade de mudar a sua história, o que precisa acontecer é o toque de Deus nas nossas vidas. Quando tudo parecia acabado, eis que surge então o socorro. O anjo tocou Elias. Deus nunca nos desampara. Ele sempre está presente, e quando precisamos, Ele vai estar lá. Quando nós humanamente chegamos a uma conclusão de que não há mais nada, não tem mais jeito, não tem mais recurso, não tem mais solução, nós então abrimos a porta para a melhor e a maior solução possível: o agir de Deus. Quando nós, irmãos, entregamos tudo e dizemos: Deus, não tem mais nada que possa ser feito, aí Deus levanta o dedinho assim e fala: opa, nada não, eu ainda posso agir, eu ainda posso fazer, eu ainda estou aqui. Então, meu irmão, quando nós nos encontramos nessa situação, o toque de Deus
ele é muito importante. Esse tocar do Senhor nas nossas vidas, simbolizando aqui, através do anjo que tocou Elias, é muito importante, porque Deus providencia a solução. Naquela situação não havia solução, não havia socorro humano, ele estava no deserto sozinho, sem GPS, sem celular, sem WhatsApp, sem nada, para pedir socorro. Quem iria encontrar Elias lá no deserto? Ninguém. Mas Deus estava lá, Deus poderia ajudá-lo, e Deus tocou, e ele então agora vê uma possibilidade de sair debaixo da árvore. Abre-se a possibilidade de contar com a intervenção de Deus, amém por isso. Quando nós estamos, irmãos, debaixo da árvore, Deus precisa tocar a nossa vida, Deus precisa tocar a sua vida, Deus precisa tocar o seu coração, seja com a palavra, seja com o louvor, seja com o testemunho, seja com o puxão de orelha, não sei, mas ouça, sinta, perceba o agir, o mover, o tocar de Deus na sua vida, para que então você possa, como Elias, despertar. Segundo passo para sair debaixo da árvore, fortalecer-se. O texto diz que ele acordou, viu lá um pão sobre a brasa, uma jarra de água, ele estava com fome, com sede, pegou o pão, comeu, pegou a aguinha, bebeu, barriga cheia, sede sanada, ainda mais um cochiladinho, mais uma descansadinha, ficou mais um tempo ali, de boa. O anjo vai lá e chama ele de novo: Elias, acorda, cara, vamos lá. E agora, meus irmãos, nessa segunda intervenção, acontece algo diferente. O anjo diz assim: Elias, come, porque a sua jornada vai ser muito longa. Elias, a sua jornada vai ser longa, se fortalece. E ele então pega o pão, pega a água, come de novo, e Elias agora fica forte, que nem o Popeye quando come espinafre. Ele ficou agora fortão, e ele caminha 40 dias e 40 noites sem parar. Maior maratona de todos os tempos. 40 dias, 40 noites, caminhando, andando, por quê? Ele estava revigorado, ele estava fortalecido, ele estava agora com todo o seu vigor de novo recobrado, porque Deus tocou através do anjo, Deus alimentou com o pão e com a água, e ele agora então recobra as suas forças, ele se fortalece, e ele agora então anda, ele agora vai para a sua jornada. Corpo fraco, mente fraca, alma abatida, não leva a lugar nenhum. Mas um corpo forte, uma mente forte, uma alma fortalecida, é o combustível, meus irmãos, para nós caminharmos em direção à solução de Deus para as nossas vidas. Para sair debaixo da árvore, deixa Deus tocar o seu coração, se fortaleça, volte para a igreja, leia a Bíblia, ore, jejue, clame, mas busque fortalecimento espiritual, emocional, intelectual. Se você está depressivo, doente, procura um médico, se trata, se aconselha, mas se fortalece. Não fica doente, não fica aí largado para as cobras. Busque fortalecimento. E muitas vezes, irmãos, esse fortalecimento vai vir de várias fontes. Nós não podemos ficar abatidos. Terceiro passo para sair debaixo da árvore, versículo 7, versículo 8, entender que não devemos abandonar a nossa jornada. Versículo 7, versículo 8, o anjo tocou nele de novo: levanta e come. E ele acrescenta então aquilo que eu já disse antes: Elias, a sua viagem vai ser muito longa. Irmãos, quando o anjo fala: Elias, a sua viagem, a sua jornada é longa, o que estava querendo dizer para ele? Que a jornada não havia acabado, que não era o fim para Elias debaixo daquela árvore, que Deus ainda esperava algo dele, que Deus ainda queria algo para ele como homem, como profeta. Então entender que nós não podemos e não devemos abandonar a jornada, abandonar a nossa vida, abandonar os sonhos, abandonar os nossos projetos, irmãos, é importante. Porque se nós abandonamos, se nós desacreditamos, nós não sairemos debaixo da árvore. Em outras palavras, o anjo estava dizendo que o ministério dele não havia acabado, que ele ainda seria útil para o Senhor, que não era para Elias desistir. A jornada de Elias só chegaria ao final quando Deus dissesse: Elias, agora acabou.
E a jornada dele só terminou quando Deus mandou a carruagem de fogo e mandou Elias do céu. Mas não foi aqui, no deserto. A jornada, o ministério, a função dele, meus irmãos, ainda havia algo para frente. O que fazer para sair debaixo da árvore? 3 passos. Deixe Deus tocar você. Se fortaleça no Senhor e não abandone a sua jornada. Pois bem, meus irmãos, e qual que é o resultado final então, quando nós saímos debaixo da árvore? O que nós ganhamos com isso? 3 coisas. Primeira delas, nós ouvimos a voz de Deus de novo. Versículo 9: Ari entrou numa caverna e passou a noite, e ele ouviu Deus. Deus falou com Elias, Deus falou com ele ouviu a voz de Deus, e a palavra do Senhor, versículo 9, veio até ele, e Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Ele agora voltou a ouvir a voz de Deus, ele agora voltou, meus irmãos, a sentir Deus. Elias andou 40 dias, 40 noites, chegou ao monte de Deus, entra na caverna, refugia-se, então ele ouve Deus falar com ele. Quantas pessoas não ouvem mais Deus falar? Quantas pessoas não sentem mais a voz de Deus? Quantas pessoas não sentem mais o toque, o agir de Deus? Meus irmãos, quantas pessoas Deus não fala e elas não escutam? Interessante aqui no texto que a Bíblia diz que passou um vento, passou um terremoto, passou um furacão, passou uma nave espacial. Mas Elias ouviu Deus quando veio um vento suave, calmo. Perceba que lá nos profetas de Baal, quando Deus mandou fogo, opa, Deus está nesse negócio. Mas agora, Elias, o homem de Deus, ouve Deus numa voz suave. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que a maioria das pessoas só consegue ouvir Deus quando tem fogo, quando tem muvuca, quando tem movimento, quando tem agito. As pessoas só querem ouvir Deus, ou talvez percebem Deus somente quando as coisas extraordinárias acontecem. Mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, o verdadeiro profeta, ouve Deus no íntimo, no silêncio, na intimidade, na comunhão. E é isso que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, as pessoas buscando Deus através de agitos, de movimentos, de concentrações, de campanhas e de... Eu ia falar o diabo 4, mas não pode porque é feio, né? Mas as pessoas acham que quando há uma grande muvuca, um grande barulho, Deus vai falar. Mas quando ela para orar, para ler a Bíblia, ela muitas vezes não vê Deus e não ouve Deus. Mas Elias, lá naquela montanha, naquela caverna, rosto coberto, porque ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu a presença de Deus. Se não ouvimos Deus, passamos a entender as outras e atender as outras vozes, as quais querem nos afastar mais ainda. Meu irmão, se você não ouve a voz de Deus, você ouve a voz dele, do capeta, do diabo, de Satanás, do mentiroso, do enganador. Se eu não escuto a voz de Deus, eu vou dar ouvido às outras vozes. Então é importante que nós tenhamos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E essa é a primeira consequência positiva quando eu saio debaixo da árvore. Deus começa a falar de novo, eu começo a ouvir de novo. Segundo, os nossos olhos se abrem. Lá no versículo 13, nós lemos assim: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Bingo! Os olhos de Elias se abrem de novo para Deus. Os olhos de Elias agora estão abertos novamente. Ele estava sofrendo um tipo de cegueira provocada pela sua realidade, mas quando ele experimenta a presença de Deus, ele passa a ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista dele. Quando nós, irmãos, estamos em comunhão com Deus, nós olhamos as coisas do ponto de vista da fé, de Abacuque, daquele que vive pela fé, e não do ponto de vista humano, dos nossos olhos. Nós passamos a olhar com o olhar da fé, e não apenas com o olhar humano. Quando nós saímos debaixo da árvore, os nossos olhos se abrem, as cortinas se abrem, e nós podemos contemplar toda a glória, toda a esperança
que Deus ainda tem para as nossas vidas. E a última consequência de sair debaixo da árvore, versículo 15, versículo 16, nós cumprimos o nosso chamado. O Senhor, verso 15, disse: volte pelo caminho por onde você veio, arrependa-se, converta-se, volte e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, Elias, o seu ofício profético não terminou, o seu trabalho não terminou. Volte e unja a Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Sefate, para ser o sucessor como profeta. Elias, seu trabalho não acabou. Essa, irmãos, é a terceira consequência de sair debaixo da árvore. Nós cumprimos o nosso chamado, aquilo que Deus nos comissiona, aquilo que nós temos para fazer. Nós voltamos então à presença de Deus e nós entendemos que Deus quer nos usar para um ministério, para uma tarefa, para algo específico. Elias, o seu trabalho ainda não acabou. Elias, o seu trabalho ainda não terminou. E só mais um detalhe, Elias, você não está só. Eu separei 7.000 que não beijaram a Baal. Eu separei 7.000 que não entraram numa vida de idolatria. Elias, cumpra o seu ministério. Quando nós, irmãos, saímos debaixo da árvore, nós ouvimos Deus, os nossos olhos se abrem e nós cumprimos então o nosso chamado. Tem muita gente que não cumpre o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, seja na igreja, na família, na sua cidade, no trabalho, porque está debaixo da árvore. Tem muita pessoa que não produz, que não reage, que não cresce, que não caminha. Sabe por quê? Porque está debaixo da árvore. E eu quero terminar, meus irmãos, fazendo 4 considerações. Primeiro, sabendo o que nos leva para debaixo da árvore, devemos então tomar cuidado para não sermos envolvidos com esses perigos. Se você sabe o que te conduz para debaixo da árvore, fique esperto, fique atento, fique alerta, para você não ser envolvido com isso e acabar debaixo da árvore. Segundo, conhecendo os perigos que nos esperam debaixo da árvore, procuremos não deixar que elas cresçam, ou seja, as árvores cresçam e se tornem tentadoras para nós. Tem muita gente que é tentado para estar debaixo da árvore. Tem muita gente que se vê até atraído para estar debaixo da árvore. Mas cuidado, meu irmão, não se sinta tentado, atraído pelas árvores. Elas até podem oferecer sombra, mas dentro do contexto de Elias, ela ofereceria muito mais. Estava oferecendo a morte. Então, cuidado, debaixo da árvore há perigos. Não seja fisgado por esses perigos. Não seja atraído por esses perigos. Tem muita coisa que nos atrai, mas que nos atrai para nos matar. Se o rato soubesse disso, ele jamais iria comer o queijo que estava na ratoeira. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos que a ratoeira vai nos matar, mas a gente é tentado pelo queijo. A gente vai lá tentar comer o queijo sem ser pego pela ratoeira. Às vezes você consegue, mas na maioria das vezes a ratoeira te pega. Terceiro, se você já está debaixo da árvore, procure fazer aquilo que nos tira dessa situação, para que você não passe a gostar de estar debaixo dela. Se você nessa noite se identificou, meu Deus, eu estou debaixo da árvore, então é o momento de você tomar a decisão, a postura, para você então sair, para você não gostar de ficar nessa situação. Tem gente que gosta, irmãos, do fundo do poço. Tem gente que gosta da melancolia. Tem gente que gosta dessa situação medíocre. Mas Deus não quer isso para nós. E último, corte as suas árvores, pois elas só trazem prejuízos. Quando decidimos sair da sombra das árvores, vamos poder encontrar a alegria e a realização em cumprir a nossa jornada, o nosso trabalho, o nosso ministério. Levante-se, meu irmão, e saia da árvore. Amém? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Você precisa cuidar para você não estar debaixo da árvore.
Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nas nossas frustrações. Nos ajuda nas nossas decepções, nas nossas dores. Nos ajuda, Deus, em tudo aquilo, circunstâncias, situações em que nós nos deparamos debaixo de árvores, deprimidos, frustrados, magoados, abatidos, chorosos, e como Elias pedindo o fim dessa realidade, mas não da forma com que Deus quer, não da forma que o Senhor quer. Muitas vezes nós queremos, ó Pai, a morte, porque não vemos mais nenhuma perspectiva. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai, nos toca, nos alimenta, nos fortaleça, nos desperte, para que nós possamos sair dessa situação, dessa realidade, possamos dar a volta por cima, Deus, e poder experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, completar a nossa jornada, concluir o nosso ministério, chegar ao fim, ó Pai, de nossa existência, programada, pré-determinada pelo Senhor no dia do nosso nascimento. Nós não queremos padecer e perecer, ó Pai, debaixo de uma árvore. Nós não queremos ser vencidos pelas frustrações, pelas decepções, pelas coisas erradas que estão dando nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nos levantar, nós queremos sair, nós queremos, ó Pai, estar diante do Senhor, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença e sendo útil para Ti, glorificando ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.